Ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Há algumas semanas, o GECOM, Grupo Empresarial de Comunicação, responsável pelo Prêmio Latino-Americano de Excelência e Inovação em PR, ampliou as possibilidades de participação de empresas e agências que atuam em países do nosso continente, criando uma vertical exclusiva para trabalhos da América Hispânica. A medida é reflexo do crescimento e amadurecimento da comunicação empresarial na América Latina. Agora, a PRGN, Public Relations Global Network, uma rede internacional de agências de relações públicas independentes, fundada em 1992, lá nos Estados Unidos, e também com presença em mais de 30 países, acaba de anunciar a criação de um novo hub para o mercado ibero-americano. Esse é o LatanUp, que reúne entre os seus integrantes uma conhecida agência brasileira. Ela é a Race Comunicação, e para trazer detalhes dessa movimentação e a sua relevância para o mercado, Comunicação SA recebe Rogério Artoni, sócio fundador da Race Comunicação. Rogério, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Comunicação SA. Prazer é meu, Marco. É um prazer falar com toda a audiência do Mega Brasil e estar aqui no Comunicação SA para falar de negócios, de América Latina. Prazer conversar com você de novo. Muito obrigado, também da mesma forma, prazer. Rogério, vamos começar a nossa conversa entendendo um pouco o que é a PRGN. A PRGN, né, a gente acaba falando em inglês, né, porque é uma sigla de Public Relations Global Network, é PRGN, né? A gente tem mais de 70 escritórios pelo mundo. Hoje a gente conta com 900 funcionários na rede toda, né, um faturamento de quase 100 milhões de dólares no ano passado. Então, uma rede global de agências de médio porte, médio e agências boutique em alguns países, né? Para prestar serviços de relações públicas de maneira geral, né? Aí tem agências que atendem aí prestando serviços de PR, né? De comunicação interna, public affairs, essencialmente nessas três linhas, algumas também com gestão de redes sociais. Mas a PRGN é uma rede muito grande, a quinta maior do planeta, né? Com uma presença bem global mesmo e muito forte. Bom, então qual que é a relação entre a Race Comunicação e a PRGN? Eu queria saber como se deu essa aproximação e qual que será o papel da agência em relação aos seus pares. Ele se restringe às agências latino-americanas ou ele se estende também a outras agências internacionais da rede? Uhum. A PRGN, Marco, é uma rede, assim, uma rede global, né, e que tem ali os seus hubs, né? Então você tem o hub da Europa, você tem o hub Américas de maneira geral, né? E a gente pensou em algumas maneiras de fazer com que criássemos ali um hub América Latina, especialmente, né? Dentro da rede, a Race participa ativamente, né, dos encontros semestrais, presenciais, né? Então, agora no primeiro semestre eu fui para o México, né? O meu sócio Wilson Barros está indo agora para o Quênia no próximo semestre, nesse semestre agora, né, no segundo semestre. Então, a gente participa ativamente, né, com trocas de experiências, né, trocas de informações, muitas vezes, né, por serem pares, né, e não serem concorrentes, a gente tem as mesmas dores, né? Então, mercados similares, como Argentina e Brasil, né? Você tem as mesmas, os mesmos problemas, né? Ligados à regulação, enfim, né? Um mercado muito restrito. Então, a gente troca muita informação, né? Às vezes, para participar de uma concorrência, por exemplo, né? Você conversa com algum colega que já atende esse cliente em outro país. Então, é uma rede muito, muito ativa,
né, e que nos ajuda muito. A gente acabou entrando nessa rede, Marco, em 2021, por conta de uma necessidade. É, Naquela época, né, muitos clientes nos buscavam já para serviços internacionais. A Race trabalha com clientes internacionais já desde 2015, né? Mas alguns clientes nos buscavam procurando não só uma agência para Brasil, mas para também outros países, né? Então a gente percebeu que assim, a gente precisava ter uma rede, né, fazer parte de uma rede, ter uma malha, né, de parceiros para outros países. E aí entrar na PRGN foi uma estratégia também para internacionalizar a Race, né, e conseguir trazer clientes de fora. E isso foi uma estratégia muito acertada. A gente tem já muitos clientes que entraram por conta da rede, clientes brasileiros que fazem coisas no exterior, enfim. Então, isso dentro da Piardina de maneira global, né? Ainda nem entrando aqui na questão da América Latina, né? Mas foi uma estratégia muito acertada para a Reis, trouxe muitos benefícios, não só de negócios, né, Marco, mas também de reputação, né? Porque ser parte de uma agência, aliás, de uma rede global, né, ajuda a agência também a reforçar a sua reputação, enfim, a gente tem uma escalabilidade também, né, por conta de fazer parte de uma rede global. Você fez uma referência aos hubs que cercam ou que compõem a PRGN. Me chama a atenção, Rogério, porque vocês, a Race Comunicação, representam o Brasil nesse Latanap, né, que reúne outras agências do nosso continente, agências do México, agência da Argentina, do Chile, que são, como eu disse, agências do nosso continente latino-americano. Mas também ela reúne agências europeias, tem a agência da Espanha, tem a agência de Portugal, tem uma estadunidense também. Se o hub esse hub proposto pela PRGN, ele é um hub Latam, por que essa mescla de agências de outros continentes, Rogério? Quando a gente começou a trabalhar, Marco, né, na formatação de um grupo de trabalho, a ideia era efetivamente se manter aqui, né, com os países da América Latina, né, especialmente os hispanohablantes mais Brasil, né, e aí os falantes da língua espanhola, perdão, né, e Brasil, né. Mas a gente notou, assim, no processo de construção desse grupo, né, a gente notou que muitas empresas das quais, né, a gente presta serviço aqui estavam baseadas na Espanha, né, em Portugal, obviamente por conta do Brasil, né, e aí a gente começou a pensar de que maneira a gente poderia fazer esse cruzamento, né, entre a região ibérica e Brasil e os países aqui, né, de língua espanhola. Então a gente começou a conversar com as agências e notou também que do lado deles lá havia também um interesse, né, na nossa região. Então esse foi o primeiro passo, vamos dizer assim, para expandir a rede Latino-América, né, para também um pedaço ali na região ibérica. Os Estados Unidos acabou entrando, né, especialmente porque a região ali da Flórida, né, é uma região muito povoada por uma população latino-americana, né, e, consequentemente, tem negócios na América Latina, né, e os latino-americanos também têm negócios naquela região. Então, a gente entendeu a necessidade de trazer uma agência da nossa própria rede, né, mais especialmente na Flórida, por conta, né, da quantidade muito grande de latinos ali, né, especialmente México, né, tem um contato muito forte com aquela região. E aí a gente acabou juntando esse grupo, né, que é formado por México, como você mencionou, né, México, Argentina, Chile, Brasil, né, mais Espanha e Portugal e Flórida, especialmente aí nos Estados Unidos. Então, esse hub aí, por isso a gente acabou chamando de Latam Up, né, que é um pouco mais do que só a Latam, né, virou um hub, vamos dizer assim, de língua espanhola e portuguesa, né. Então, a gente se baseou muito mais no idioma, né, e nas questões ligadas à região, do que efetivamente nas questões ligadas à região. Dentro da própria agência mesmo aqui, a gente tem hoje 3 clientes espanhóis, né? Então, isso faz um sentido, né? Nas agências também, no México, por exemplo, também tem clientes da Espanha, a gente tem contato com clientes portugueses também, né? Obviamente. Empresas brasileiras têm muito interesse em Portugal, enfim, então acaba que essas coisas se cruzam bastante, né? E aí a gente montou essa estrutura, né? E aí há a troca de informação, enfim, troca de clientes e muitas outras coisas.
é o multilateralismo na comunicação, né, Rogério? Uhum, Muito bem, exatamente. nós estamos apresentando Comunicação S.A., que hoje recebe Rogério Artoni. Ele é sócio fundador da Race Comunicação. E vamos para um breve intervalo, Rogério, e voltamos dentro de instantes na continuação deste Comunicação S.A. Até já. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação S.A., que hoje recebe Rogério Artoni, sócio fundador da Race Comunicação, que nos traz aí detalhes do Latam Up, um hub de agências integrantes da Public Relations Global Network, que deverá ampliar sua presença aqui no nosso continente, com atividades das agências que compõem esse hub no nosso continente. Rogério, você me disse que no bloco anterior vocês participam da PRGN desde 2021, é isso? Exatamente, desde 2021. Na construção do Latam Up, vocês foram convidados a ajudar a desenhar esse grupo de agências que atuariam ou que vão atuar a partir de agora mais fortemente no nosso continente? Sim, Marco, sim, a gente trabalhou. A verdade é que a Race acabou liderando boa parte desse processo, né? Porque a nossa entrada dentro da rede, né? A gente acabou provocando muito as agências aqui da região, da América Latina especialmente, para ter uma proximidade maior, né? Então a gente já teve encontros presenciais aqui na Argentina, né? Enfim, no México também. Então a gente provocou bastante, né? Porque a gente também tinha um interesse em ampliar essa capilaridade aqui na região, né? E isso nos trouxe, né, essa liderança num primeiro momento. Depois, com a chegada de uma agência espanhola, acabou também sendo líder aí desse processo. Então a gente estava diretamente envolvido, né? E aí, assim, criar um hub não é uma coisa tão simples, não é só juntar meia dúzia de agência e falar, beleza, vamos começar a vender, vamos começar a trabalhar aqui, né? Não é exatamente isso, né? A gente tem todo um processo, tem uma análise de mercado, né? Análise de concorrentes, enfim, é como abrir um novo negócio, né? Então, só que com muitas cabeças, né? E cada um com as suas questões culturais, então foi um grande desafio, né? E que tem se mostrado uma estratégia acertada, já que a gente já está conseguindo colher frutos desse processo. Bom, você toca num aspecto importante que é essa diversidade que cerca o nosso continente, né? A América Latina, ela é um continente que reúne países que têm ali as suas diferenças culturais, suas diferenças sociais, diferenças econômicas. Na sua visão, Rogério, quais que são os desafios de se fazer comunicação de marca dentro de um continente tão diverso como o nosso? Marco, sem dúvida, assim, é um desafio tremendo, né? Se você pensar, vamos olhar do ponto de vista de comunicação interna primeiro, né? Então, quando a gente fala em comunicação interna, aqui no Brasil a gente já está muito habituado a usar, por exemplo, redes sociais internas, né? Como o Yammer ou ferramentas nesse sentido. Muitos dos países aí na América Latina ainda estão usando o House Organ, estão usando o Jornal Mural, né? Porque é isso, assim, são diferenças culturais mesmo, né? E diferenças estruturais, inclusive, né? Então, existe uma diferença grande, efetivamente, né? Que essa barreira precisa ser quebrada. E muitas vezes os líderes da área de comunicação, das áreas de comunicação, né, que estão baseados nos grandes países, como a maior parte fica ou no Brasil ou no México, né? E está fazendo comunicação, às vezes pensando, sei lá, no Equador, né?
nunca foi lá na planta, né, do cliente, né, da empresa, para ver como é que é aquela fábrica, por exemplo, para fazer uma comunicação interna mais eficaz. Então, acaba tentando fazer uma coisa massificada e nem sempre funciona. Isso vale também para comunicação com imprensa, por exemplo, né? A gente aqui no Brasil perdeu muitos dos veículos, né, especializados se transformaram, alguns se transformaram em sites, né? A gente perdeu muito espaço na imprensa, né, quando a gente fala em relacionamento com imprensa. Já em alguns países, você vai, por exemplo, eu estive recentemente na Espanha, você tem a quantidade absurda de publicações impressas ainda, né? Que para nós é um espanto, né? E aqui na América Latina a mesma coisa, mesmo na Argentina, né, em alguns países aqui na América Latina, tem ainda muita publicação impressa, que é assim um pouco na contramão do que a gente vem vivendo, né? Eles ainda estão um pouquinho para trás, vamos dizer assim, nessa evolução, né? Então, realmente é um desafio muito grande, adaptabilidade para cada país, né? Desde questões ligadas à própria linguagem, né? Mas até situações ligadas à estratégia mesmo, que tipo de estratégia vai adotar, enfim, que tipo de comunicação você vai fazer para conseguir ser estratégico, né, num lugar tão distante, uma cultura tão diferente, né? A América Latina, ela sempre não teve tanta relevância no olhar global ao longo da sua história, né? Pelo menos na sua história mais recente. Mas a gente tem notado ultimamente um interesse especial pela América Latina, interesse de grupos grandes de comunicação, tanto estadunidenses quanto europeus. O que está acontecendo com esse cenário da América Latina, Rogério? Que mudança que aconteceu, que relevância nós estamos ganhando nesse cenário global? Sem dúvida, Marco, assim, a gente tem ganhado uma expressividade, né? Eu acho que aí para mim eu tenho três pontos essenciais, né? Uma que, especialmente o brasileiro, mas o latino-americano, né? Ele tem uma adaptabilidade muito forte, então acaba trazendo uma criatividade muito grande, né? Então isso pode ser um fator importante para que as empresas internacionais estejam de olho aqui no nosso mercado, né? Um outro fator que para mim é evidente é a questão das empresas que estão por aqui, né? Então, se você tem, por exemplo, uma companhia internacional, né? Uma agência de comunicação internacional que está aí em três, quatro continentes, mas ainda não está na América Latina. Ela atende uma empresa global. A empresa global, se ela quiser fazer um alinhamento de agência, né? Ela vai precisar de uma agência aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, acaba que por conta dos próprios clientes dessas grandes companhias, né, eles também precisam ter um escritório aqui para fazer, né, esse atendimento local, né? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que para mim é o mais evidente, é que fazer um investimento aqui na América Latina não é tão caro quanto abrir um escritório num país da Europa, né? Então, fazer uma aquisição, né, de uma agência na Alemanha, por exemplo, vai custar muito mais caro do que comprar uma agência na Argentina, ou no Brasil, ou no México, né? Então, um pouco investimento para eles, né? Comparado por conta até das questões ligadas a câmbio, eles conseguem fazer bons negócios aqui, né? Comprando agências muito grandes ou de tamanho relevante, né? E expandir sem um custo tão elevado. Então, acho que esses três pontos refletem bem esse olhar mais atento para cá. E a importância do Brasil, Rogério? Bom, o Brasil tem uma comunicação empresarial bastante, reconhecidamente, como um dos pontos fortes, as mais importantes no cenário global. De certa forma, isso acaba refletindo nessa atração de interesses pelo continente como um todo. O Brasil está tendo um papel relevante nesse jogo internacional? Marco, sem dúvida, assim, todas as reuniões que a gente faz presencialmente, né, na PRDN, né, e conversando com os nossos colegas de outros países, a gente nota, assim, como o Brasil está bastante avançado do ponto de vista de comunicação, sabe? Muitas vezes, conversando às vezes com agências muito grandes nos Estados Unidos, né, ou em um país da Europa, eles ficam espantados com as coisas que a gente faz por aqui, né, não só a Race, mas os nossos clientes também, né? A gente comenta, né, dos casos, das coisas que os clientes também fazem, então chama bastante atenção, assim, então a gente vê que o Brasil está na vanguarda, sem dúvida, da comunicação corporativa, né, seja na comunicação mais tradicional, né, que consegue achar formas de fazer
diferente, ou na comunicação mais disruptiva, né? Quando a gente fala até de influenciadores, enfim, né? O Brasil tem um mercado gigantesco nesse sentido e é uma referência lá fora, sem dúvida. Muito bem. Nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Rogério Artoni, sócio fundador da Race Comunicação. Vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste encontro de hoje. Até já! O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Rogério Artoni, sócio fundador da Race Comunicação. O Rogério está aqui conosco trazendo detalhes do Latam Up, um hub de agências integrantes da Public Relations Global Network, da qual a Race faz parte e que deverá ampliar a presença desta rede nas agências, ou na comunicação empresarial no nosso continente. Rogério, você no bloco anterior fez uma referência ao número surpreendente de mídias impressas que você encontrou na Espanha, por exemplo. Olhando um pouco para o nosso, que é bem diferente do nosso mercado aqui, né? Olhando aqui para o nosso mercado, que demandas se abrem para essa rede que está se formando agora, voltadas, por exemplo, relacionamento com a mídia, relacionamento com influenciadores, ou então comunicação interna, que aqui no Brasil ganhou muita relevância. Quais são os produtos, quais são as demandas que mais se apresentam para a comunicação corporativa no nosso continente latino-americano? Marco, assim, sem dúvida alguma, a comunicação interna tem chamado bastante atenção, né? E como eu mencionei no bloco anterior, existe uma grande dificuldade de fazer comunicação interna estando num país muito distante, né? E não conhecendo efetivamente a sua cultura. Mesmo que a pessoa venha para cá, tenha equipe, enfim. Então, isso, sem dúvida, a comunicação interna é necessário, né? Ter aí uma agência local que entenda da cultura do país, né? Então isso tem sido uma demanda constante, né? E para nós, assim, o que tem chamado muita atenção é o relacionamento com o influenciador. Como cresce muito esse mercado, né? O Brasil é sem dúvida uma referência, né? Então também tem trazido, tem surgido muita oportunidade nesse sentido, especialmente aí nessa rede. Mas o que mais chamou a atenção nesses últimos, né, 2 anos aí, especialmente agora, né, com a Latam Up, com essa estrutura que a gente montou, é Public Affairs, né, que não é efetivamente, né, o nosso mercado, mas que está aí muito conectado, né? Então, assuntos públicos sempre vem assim como uma demanda constante, como algo necessário para entender as questões do país, né, das políticas, enfim, regulação, regulamentação. Então, é algo complementar aí, né, ao nosso dia a dia,
mas que tem sido uma demanda constante aí dos nossos parceiros, né? Até para entender Brasil, entender Argentina, por exemplo, né? Com esse novo momento que vem vivendo aí com o Milei. Então, a gente nota muito isso, assim, nesses últimos tempos, né? Como demandas frequentes, por conta de Latinoamérica mesmo. Você toca num ponto interessante, Rogério. Você diria que as relações governamentais são a bola da vez na comunicação? Elas têm assumido a ponta dessas demandas que são apresentadas pelas empresas, em detrimento de outras que já foram, já encabeçaram a lista de necessidades das empresas? É uma mudança de paradigma na comunicação empresarial? Ah, Marco, eu vejo, viu? Eu noto que, assim, relação governamental, relações institucionais, de maneira geral, também, né? Isso a gente vem notado bastante como uma tendência, uma necessidade, porque é um público muito sensível, né? E com o qual as empresas precisam lidar, seja qual empresa for, né? Em alguma esfera ela vai precisar falar, vai precisar ter contato com o governo, entender o seu mercado, né? É uma demanda necessária, eu acho que. Empresas que não estão, né, olhando para esse jeito de comunicar, para esse tema, né, relações governamentais, assuntos públicos de maneira geral, tá perdendo mercado. Assim, não é lobby, né, é entender efetivamente o que acontece, tentar abrir um canal de comunicação, né, e isso é fundamental. Assim, eu acho que é necessário. E o lobby também, né, assim, apesar de ainda não ser uma coisa tão bem estruturada no nosso país, sem dúvida é um mercado necessário, né? E precisa, né? Expressivamente, até por conta desse momento que a gente vem vivendo, né? Da polarização política, enfim, entender, né? Lidar com os governos, com os órgãos governamentais, né? É bem importante. O que esse mindset passa a exigir do profissional de comunicação? Haja vista que isso não era uma demanda constante até bem pouco tempo atrás. De repente, está ganhando um protagonismo, o relacionamento com governos ou com instituições, como você lembrou. O que passa a exigir dos profissionais de comunicação? A gente já estava preparado para essa mudança? Tem coisa a aprender ainda? Que estágio que você vê esse relacionamento? Ah, Marco, eu acho que a área de comunicação, sim, sendo bastante generalista, obviamente, né? A área de comunicação ainda tem muito a se desenvolver nesse sentido, né? Para as empresas, né, olhando do ponto de vista do CEO de uma grande companhia, né? Relação governamental é um ponto muito sensível, né? E a área de comunicação pode ser uma área que deveria, inclusive, né? Estar completamente ligada a isso, né? E dar suporte, enfim. Em muitas empresas você tem ali, né, a área de relações governamentais em paralelo à área de comunicação, trabalhando juntos, né? Mas a gente tem muito ainda a aprender. A área de comunicação precisa aprender a lidar, né, com esses temas, mas aprender também a trabalhar junto com essas áreas, né? Assim, quando não tem uma área, ajudar a criar, enfim, mas ainda a gente está um pouco longe, né, de ter uma estrutura necessária para esse tipo de trabalho. Eu acho que as pessoas da área de comunicação, de maneira geral, hoje, né, as pessoas mais sênior deveriam olhar com bastante atenção para isso, porque é uma oportunidade, inclusive, né? Falando agora um pouco da forma de operação dessa rede, Rogério, vocês têm aí representantes no México, mais proximamente da gente aqui, Chile, Argentina. Qual que é a postura de prospectar mercados e clientes no nosso continente por parte da Race? Você vai fazer, a partir de agora, isso através dos seus pares desses dois países, especificamente quando você for buscar, ou eventualmente quando você for buscar mercado nesses países, ou eles fazem essa ponte, dividem com vocês as demandas? Como é que vai funcionar essa dinâmica nesses países parceiros, por parte da Race? Marco, a ideia é começar pelos próprios clientes, né, das agências, né? Então, Hum. como a gente, por exemplo, atende clientes internacionais, aqui muitos dos nossos clientes são estrangeiros, né? E Você que têm tem, negócios desculpa, nesse. você tem cliente na Argentina, por exemplo? Eu não tenho nesse momento, mas tivemos há pouquíssimo tempo atrás, né, clientes na Argentina, clientes argentinos aqui no Brasil, né?
E aí o que a gente tem feito quais são a gente mapeou dentro dos nossos clientes, quais são os nossos clientes que têm negócios nesses países. Então, a gente vai oferecer proativamente, né, dizer, olha, a gente tem lá o nosso parceiro, vamos conhecer, né, e tentar abrir essa porta. Porque, no fundo, a gente fala com os diretores, né, das áreas de comunicação, que muitas vezes são os chefes da área de comunicação América Latina, né? Então, a pessoa que está aqui no Brasil está decidindo também a agência do México, da Argentina. Então, fazer esse cross, né, entre os nossos próprios clientes, os clientes dessas próprias agências. Só trabalhando nisso, a gente já tem bastante trabalho para conseguir avançar. Fora também, obviamente, as demandas que chegam, né? Então, às vezes, uma empresa que quer trocar a sua agência, né, nos procura e a gente mostra, né, que tem uma rede, uma capilaridade aqui na América Latina, a gente consegue atender. E aí, para além da própria Latam, né, a Race, por si só, tem relacionamento com agências muito boas em outros países que não são cobertos por essa rede. Então, no Uruguai, no Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, enfim, vários outros países da região, a gente tem as nossas agências parceiras que nos ajudam. Colômbia, né? A gente está prospectando algumas para a nossa rede, mas a gente tem também nossos parceiros com os quais a gente já trabalha há bastante tempo, né? Então, a presença da Race na América Latina já não é uma novidade. Não é uma novidade, sem dúvida nenhuma. Muito bem, mas a novidade é que a Public Relations Global Network ganha um ator importante no Brasil e no cenário da América Latina, que é a Race Comunicação, com quem a gente conversou aqui, Rogério Artoni, sócio-diretor da Race Comunicação. Rogério, muito obrigado por você estar conosco aqui, trazendo os detalhes deste Latam-Up, esse hub de agências que integram, como eu falei aqui, a Public Relations Global Network, que vai ampliar dessa forma a presença desta rede do nosso continente. Rogério, muito obrigado pela sua presença no Comunicação SA. Marco, prazer é meu, mais uma vez falar contigo, falar com os ouvintes, né, Mega Brasil, a audiência do Comunicação SA, é um prazer sempre maravilhoso estar com você aqui, bater esse papo, querido. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco também até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!